Voltamos com mais um programa Odontologia Informa e neste momento eu converso com a doutora Silvia Dalmolin. Ela que é especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. Tudo bem, doutora? Bem, e você, Juliana? Muito bem, doutora. Muito obrigada por nos receber para falarmos a respeito de um assunto também tão importante na odontologia, que é a ortodontia. Para isso, doutora, nós vamos começar entendendo o que é uma reabilitação ortodôntica. A reabilitação ortodôntica é o restabelecimento da função da mastigação, da deglutição e da fala, denominada fonação, e o ganho estético e alinhamento dos dentes. Ela tem um ganho equiparado entre função e estética e traz ao paciente um conforto maior. Ok. Doutora, e como se mostra a ortodontia atual? Quais são as novidades, as novas tendências? Na verdade, a ortodontia teve uma grande evolução na última década. Existem os aparelhos convencionais, conhecidos como os brackets não estéticos, denominados metálicos, e os brackets estéticos, né? Brackets de porcelana, de safira. Mas eu creio que nos últimos anos, o grande ganho de estudos em ortodontias tem sido os brackets autoligados. Na verdade, a técnica autoligada, onde os fios ortodônticos eles são presos através dos próprios brackets. E isso dá menor atrito e maior função na questão de movimentação ortodôntica e saúde do osso e da raiz dos dentes permanentes. Doutora, e de quem é a escolha da técnica? Existe uma conversa entre o odontólogo e o paciente para falar, olha, eu tenho um trabalho que exige uma aparência mais estética, eu prefiro um aparelho estético ou não? Sim, Juliana, existe algo em primeira consulta que se chama queixa principal do paciente. O que o paciente quer realmente do tratamento? Obviamente que cabe ao ortodontista maximizar a questão função, saúde bucal, mas dar a ele um conforto durante o tratamento. E para isso surgiram as novas placas, né, de acetato, são placas transparentes que alinham os dentes. Obviamente para movimentações menores em pacientes adultos que exigem uma condição estética muito grande no dia a dia, mas que são trocadas quinzenalmente em consultório e permitem um planejamento rigoroso com o laboratório fora do país e o paciente tem a condição a nível de computação de ver o antes e o depois, antes de iniciar inclusive o tratamento ortodôntico. Quer dizer que esse paciente então tem uma previsibilidade do tratamento dele? Em resultado e tempo. Que avanço, não, doutora? Muito, muito bom. Que boa notícia. Atende um público que precisa muito da estética e muito do alinhamento dos dentes. Claro. Então, tem sido hoje um grande ganho, um grande conforto para nós profissionais e para os pacientes também. Que bom. Doutora, e como ocorre o planejamento na ortodontia e qual a importância dele? O planejamento, basicamente, ele é o sucesso. Ele vem de um bom diagnóstico, né, através da solicitação que a gente chama de documentação ortodôntica, composta de exames radiográficos, modelinhos de estudo, né, e fotos, né, dentro da boca, que a gente chama de intrabucais, e fotos do rosto do paciente, que permitem para a gente avaliar e fazer um bom diagnóstico. O diagnóstico ele é o ponto crucial do sucesso do tratamento, onde a gente vai, a partir dele, sugerir determinada técnica, mostrando ao paciente as vantagens e as desvantagens. Ok. Doutora, o diastema, o espaço entre os dentes, ele pode ser resolvido através da ortodontia? Sim, ele tem uma indicação muito precisa. Quando a gente tem uma arcada dentária, né, por exemplo, um arco dentário superior, com dentes pequenos, né, com a largura dos dentes pequenos. Então, esse paciente pode ser reabilitado fechando o espaço através da aproximação dos dentes, né, o que fica mais estável do que reconstruí-los, talvez em resina ou em facetas. Então, a ortodontia consegue fazer essa redução do espaço de maneira muito harmônica e muito estética. Bom, doutora, então os resultados têm sido bastante satisfatórios em questão de função estética. Sem dúvida nenhuma. Que bom. Sem dúvida. Doutora, e falando um pouquinho sobre prevenção na ortodontia. Prevenção em ortodontia, hoje eu acho que a gente tem que falar um pouco mais ao público, né, e divulgar a questão de que a criança com dentes de leite deve chegar à fase adulta com dentes permanentes já tratados. Então, isso é prevenir com que uma má oclusão, uma mordida errada, um problema respiratório, um problema muitas vezes de fala que a criança tem, e na verdade, a questão da forma da boquinha dela. Então, isso tem que ser tratado a partir do momento em que ele é diagnosticado, certo? Então, cabe aos pais
passar por uma avaliação de um ortodontista, assim que a gente tenha todos os dentes de leite na própria arcada dentária. E só uma avaliação é importante para prever, olha, existe a possibilidade dessa criança precisar de uma terapia ortodôntica? Existe. E isso traz junto uma avaliação de fono, uma avaliação de otorrinolaringologista. Nós conseguimos melhorar, inclusive, questão respiratória, fonética, alfabetização. Então é importante saber a integração, né, de diferentes especialidades em prol da saúde bucal e de todo um contexto psicológico, pedagógico e evolução dessa criança ao longo do crescimento e troca da dentição. Claro, atendendo esse paciente, né, doutora, de uma forma global. Correto. Correto. É imprescindível que o ortodontista na verdade, o público entenda que o tratamento ortodôntico preventivo muitas vezes é multidisciplinar. Abrange otorrino, abrange fono, né, e abrange, às vezes, uma interação com a escola, com questão de alfabetização, fonética e etc. Quer dizer, a interação aí dos especialistas em prol do paciente. Mas este, doutora, é o assunto do nosso próximo bloco, porque você não sai daí, porque daqui a pouquinho voltamos ainda com a doutora Silvia Dalmolin. Nós vamos falar sobre ortopedia funcional dos maxilares. Daqui a pouquinho voltamos. Conforme prometido, eu continuo ao lado da doutora Silvia Dalmolin, ela que é especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. E doutora, essa especialização, infelizmente, é pouco difundida na odontologia, mas tem uma importância muito grande, né? Realmente. Então, nós vamos começar, doutora, essa entrevista entendendo o que é a ortopedia funcional dos maxilares. A ortopedia funcional dos maxilares é uma especialidade que trata de crianças em crescimento, através de aparelhos que atuam no crescimento das bases ósseas. O que é isso? Do arco superior e inferior. Normalmente, essa criança tem dentes de leite e algumas vezes ela inicia o tratamento no que chamamos de dentição mista. Dentição mista são a presença de dentes de leite e dentes permanentes no arco dentário, normalmente por volta de 8, 9 anos de idade. Então a gente consegue modular, alterar um padrão genético, claro, dentro das limitações de cada caso, né? A gente consegue alterar a forma e o comprimento de crescimento e o alinhamento para preparar essa base óssea para a vinda dos permanentes, ganhando espaço para dentes em crianças que têm pouco estímulo de crescimento em largura e poder prever que essa dentição permanente, quando atinge a cavidade oral, né, ela tenha um alinhamento, ela tenha espaço para que esses dentes se autoalinhem. Na verdade, na presença de um espaço, o dente permanente, quando vem, ele faz um autoalinhamento. Então, isso é muito importante, restabelecer a forma do arco dentário em crianças em crescimento. Doutora, e quando procurar um especialista em ortopedia funcional? Olha, eu indicaria, assim que a gente tem a dentição de leite completa, por volta de 4 anos, 5 anos de idade, procurar um especialista para uma avaliação. Esse paciente, quando ele passa por uma avaliação nessa idade, os pais têm que entender que não há perda, simplesmente há um ganho, onde eles saem do consultório de um ortodontista cientes da tendência de crescimento, do problema, às vezes, respiratório que está associado ao crescimento da criança, ao problema fonético. Então, é uma avaliação, na verdade, que começa com o ortodontista e termina com outras especialidades. A ortodontia e a ortopedia funcional são multidisciplinares, tanto em adulto quanto em criança. Nós conseguimos abranger outras disciplinas e contar com a ajuda de outros especialistas.
Doutora, mas o que as mães elas devem observar nas crianças para saberem, olha, o meu filho de fato ele precisa da ajuda de um especialista em ortopedia funcional? Na verdade, as queixas são muito variadas. A gente pensa a questão respiratória, hoje as mães têm que avaliar, né? A questão fonética, isso a escola, junto aos profissionais que trabalham, nos ajudam bastante. Né? O problema de fala pela questão da alteração da forma da arcada. Então, assim, exige dos pais uma atenção muito grande nesse sentido e estar ciente de que a saúde bucal começa na dentição de leite. Né? Ela inicia com o primeiro elemento de leite, que eles têm que ficar atentos a várias situações. Ok. Doutora, e como se dá o tratamento? O tratamento, na verdade, ele inicia através de um estudo do crescimento, através da solicitação de uma documentação, que nós denominamos de documentação ortodôntica, composta de radiografias, modelos e fotos. A partir daí, nós fazemos um planejamento e até definimos se essa criança precisa de outras especialidades, como fonoaudiologia, como otorrinolaringologia, normalmente em um respirador bucal. Isso é muito frequente. As mordidas cruzadas, as mordidas invertidas em pacientes que respiram pela boca. Tá? E normalmente terminamos com a avaliação de um otorrino. Aí nós voltamos a lembrar, no bloco anterior a doutora citou a importância da integração das especializações na odontologia. Muito. Cabe ao ortodontista e aos pais entender que o tratamento preventivo dentro da ortopedia funcional dos maxilares normalmente é multidisciplinar. A criança normalmente quando tem um problema de crescimento, de alinhamento já na dentição de leite, na dentição mista, normalmente ela tem implicações de outras disciplinas e nós precisamos de ajuda no tratamento. Doutora, esse tratamento ele é indicado somente para crianças? Ele não é funcional na fase adulta? Não, a ortopedia funcional dos maxilares ela é funcional, ela é estável, ela é coerente em pacientes em crescimento. Tá? Okay. Eu particularmente faço isso há 25 anos e eu acho que ela é voltada realmente à modelação da maxila, o osso superior e da mandíbula em pacientes em crescimento. Doutora, para esse paciente fazer o uso desse aparelho, é um procedimento dolorido? Não, normalmente existem dentro da ortopedia aparelhos móveis, né? E às vezes lançamos mãos de uma disciplina com aparelhos móveis e fixos, né? Lógico que não são os brackets, mas as crianças têm uma aceitação de 100%. Isso atinge um público, inclusive, diferenciado, pacientes com síndrome de Down, a gente tem uma aceitação muito boa. Isso dá para a gente uma condição plena de trabalho, em termos de crescimento e desenvolvimento da criança. E os resultados, então, são bem positivos? Eu tenho tido muita satisfação com o uso desses aparelhos preventivos. E assim, o que é desafiador para um padrão difícil de crescimento, uma criança realmente que tem uma origem genética desfavorável. Mas normalmente, Juliana, com a colaboração do paciente, que é muito importante, e a ajuda dos pais, né, eu preciso muito da colaboração por parte dos pais, comprometimento. O sucesso do tratamento é algo inquestionável. E estabilidade do tratamento ao longo da troca da dentição. Acho que o mais importante ainda. Bom, doutora, muito obrigada pelas suas observações, pelos seus esclarecimentos e até um próximo encontro. Obrigada, Juliana. E eu espero que você, telespectador, tenha gostado da nossa programação. Por isso, mande o seu e-mail para nós, produção@odontologiainforma.com.br.